paz do Senhor, bom dia, meus irmãos. Mais um dia, com a bondade do Senhor, acordamos, estamos vivos e a Ele agradecemos por tanto cuidado, por tanto amor e queremos mergulhar na Sua palavra para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor, para que a cada dia mais nós possamos sentir Deus falando aos nossos corações. E hoje eu quero falar com vocês sobre Débora, uma mulher incrível. Me acompanhe. Algumas pessoas são líderes improváveis. Superficialmente elas parecem não ter as características que geralmente a gente espera que um líder tenha e nós associamos com grandeza, com poder. Davi, por exemplo, era um jovem pastor de ovelhas, um sonhador que escrevia cânticos e tocava harpa, qualidades geralmente que não são procuradas quando se escolhe alguém para derrotar inimigos, para chefiar um exército, para comandar uma nação. Mas Deus o chamou para ser um homem de guerra. Não somente isso, mas também para ser rei de Israel. E você sabe por quê? Porque Davi tinha algo mais importante do que simplesmente uma habilidade militar ou sangue real. Ele tinha fé em Deus. E na época dos juízes, uma mulher chamada Débora tornou-se líder de Israel. Pelos nossos padrões, ela também era uma candidata bem improvável para essa tarefa tão relevante. A Bíblia fala pouco sobre suas credenciais, a não ser que ela era esposa e mãe, o que não a qualificava para dirigir um país. Porém, Débora tinha a mesma vantagem que Davi. Ela tinha fé em Deus. E nós vemos que Débora servia ativamente a Deus num contexto realmente desafiador. Seu mundo estava repleto da pior espécie de rebaixamento moral, cultural. Podemos ver alguma coisa sobre esse contexto miserável de Juízes aqui na palavra de Deus, se lermos com atenção e conhecemos o tipo de maldade que estava aumentando entre o povo de Deus. Débora servia a Deus enquanto se via cercada de homens que não serviam a ele. Juízes 4, aqui nós lemos e vemos que começa com o seguinte refrão: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E dessa vez o Senhor os entregara nas mãos do rei cananeu e de seu comandante militar Císera. O povo de Deus sofria sob a cruel opressão de Císera, com suas 900 carruagens de ferro. Veja que maldade operava naquele lugar. E no meio dessa turbulência toda, nós vemos aqui na palavra, Débora se assentava debaixo de sua palmeira, administrando firmemente a justiça de Deus. Essa é uma imagem realmente surpreendente. E nós podemos ver que ao levantar Débora e incluir essa história em sua palavra inspirada, Deus envia uma mensagem encorajadora sobre as mulheres e seu potencial em servir a Deus de maneira ativa, até mesmo no meio das piores maldades. Já vimos que quando a maldade não é restringida, com frequência as mulheres sempre são as maiores vítimas da opressão por parte de homens cruéis. Até hoje se vê isso. Mas
Algumas das luzes mais brilhantes surgem nesses lugares mais tenebrosos da história da salvação, provenientes de mulheres como Débora, como outras que são chamadas para servir a Deus e que o fizeram fielmente, desempenhando um papel crucial na história da redenção. E é um convite para nós servirmos a Deus fielmente, não importa a circunstância que está ao nosso redor. E isso não vale só para as mulheres, eu digo para os homens também, que muitas vezes se sentem incapazes ou dizem que a circunstância não é favorável. Se Deus está com você, ninguém pode atrapalhar o seu agir, o trabalho que você vai fazer para o Senhor. Nós podemos nos lembrar de Raabe, cercada de forma semelhante e, em seu caso, por toda a cidade de incrédulos em Jericó, os quais praticavam a pior espécie de maldade uns contra os outros. Raabe era prostituta, participante de uma cultura pecaminosa. Surpreende o fato de que entre todas as pessoas em Jericó, Deus tenha se atraído para ver agir através dessa mulher. Por sua graça, Raabe recebeu o dom de Deus, o favor de Deus. E Raabe então voltou a sua fidelidade ao único Deus verdadeiro, protegendo os espiões enviados pelo povo de Deus, e por fim tornou-se parte dessa linhagem da qual viria o nosso Salvador prometido. Ela mudou completamente o seu modo de agir. Ela se converteu, como nós falamos. E algumas gerações mais tarde, na época dos juízes, Ruth surgiu de uma cultura sem Deus e ouviu o chamado de seguir o único Deus verdadeiro. Na providência divina, ela encontrou e casou-se em uma família do povo de Deus que se encontrava forasteira em seu país, Moabe. E mais tarde, uma viúva, acompanhando sua sogra, também viúva, ela voltou a Belém de Judá. O livro que traz seu nome oferece e nos mostra como a mão de Deus agiu sobre Ruth e Boaz também, o homem que amou e protegeu essa mulher, mesmo num período e num lugar obscuro e de desobediência. Mas Deus agiu, amou, protegeu esses dois de uma forma piedosa. A existência de uma Ruth, de uma Raabe ou de uma Débora em contextos tão desafiadores, em lugares onde a maldade imperava, mostra certamente muito, mas muito respeito dessas mulheres de fé. E mostra ainda mais sobre o Deus fiel em que elas confiavam e quem elas serviam. Esse tipo de contexto Deus colocou para eu e você servirmos a Ele. Talvez você seja abençoada por gente piedosa, encorajadora ao seu redor. Ou talvez a cada dia você esteja enfrentando atitudes e ações ímpias que enchem o teu caminho de lutas. Talvez seja uma luta com colegas de trabalho que desprezam seu valor, que te desprezam por ser cristão, ou quem sabe a invasão de pornografia no seu lar, na sua família, ou quem sabe a invasão de doença que te deixa entristecida. Mas Deus conta com você, apesar das circunstâncias. Perto da casa e a cultura que nos cerca como cristãos, nós vivemos sim constantemente confrontados por toda espécie de maldade aos olhos do Senhor. Mas essas histórias dessas mulheres como Débora nos lembram como Deus
usa as pessoas fiéis, como Deus chama essas pessoas fiéis, incluindo mulheres fortes, piedosas, corajosas, para os seus bons propósitos, até mesmo em circunstâncias difíceis e muito sombrias. Aleluia! Qual era então a origem da força de Débora? Ninguém entre nós é bom ou forte o suficiente por capacidade própria. Débora também não fingia ser. Por mais forte que ela fosse, Débora não ia simplesmente surgir das sombras como uma heroína brilhante, forte, corajosa. E nós podemos nos alegrar com isso, pois nós somos seres humanos normais, pecadores, com as nossas fraquezas e limitações como ela. Temos de ouvir a história dessa mulher e ver como ela trouxe luz a um tempo obscuro, a um tempo difícil, a um tempo de desobediência, e ela fez parte da história em que Deus a colocou com seus propósitos já definidos. Do mesmo modo como Ele chama eu e você, do meio das trevas, do meio de uma sociedade injusta, corrupta, desviada, depravada, para que nós sejamos voz no meio dessa escuridão e façamos a diferença na vida das pessoas e seguimos fielmente o que nos diz a palavra do Senhor, para trazer luz, para trazer vida àqueles que tanto necessitam. Aleluia! Meus amados, minhas amadas, a Bíblia ensina que o nosso tempo na terra é curto. Em Tiago 4,14 diz que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Muitas pessoas podem querer abalar montanhas com as suas credenciais e construir reinos com as suas aptidões, habilidade, com a sua inteligência. Mas no final, o que contará para a eternidade não será aquilo que realizamos com as nossas habilidades, com a força do nosso braço, mas o que Deus fez através de nós, por meio da fé. O que Deus nos chamou para fazer, para chamar pessoas desviadas a Cristo. E o que nós lhes ensinamos, o que nós lhe ministramos, partindo da palavra de Deus, é isso que vai contar para a eternidade. Por isso, nesse dia, eu chamo você, não importa a circunstância que está ao seu redor, Jesus chama você para se alicerçar no centro da sua vontade, para fazer a sua fé ser útil para o Senhor. E Ele vai lhe usar de uma maneira surpreendente e sobrenatural que ninguém pode imaginar. Creia, deixe a mão do Senhor te tocar e receba a força de Raabe, de Ruth, de Débora. Receba desse mesmo Deus essa força, essa coragem, essa intrepidez para fazer a obra do Senhor, para a qual Ele está chamando. Sim, porque hoje Ele está chamando. Você que está sentindo esse calafrio, esse fogo ardendo no seu coração, é o próprio Espírito Santo que está chamando você para fazer a diferença no meio deste mundo pecaminoso, perverso, perdido em trevas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.